O som parecia vivo, não um som comum, mas um zumbido baixo, profundo, que parecia penetrar não apenas os ouvidos de Logan Mercer, mas também sua mente. Ele acordou devagar, como se emergisse de um sono pesado e forçado. O corpo estava mole, os músculos pareciam não responder, e sua visão estava turva. Tudo ao redor tinha uma tonalidade dourada e âmbar, quase hipnotizante. Quando sua visão finalmente clareou, Logan percebeu que não estava mais na nave. Ele tentou se mover, mas descobriu que estava preso. Algo viscoso e quente prendia seus braços e pernas, mantendo-o firme contra a estrutura viva do lugar. Ele puxou os braços com força, mas as amarras eram resistentes e flexíveis, parecendo responder ao seu movimento com um aperto mais firme. "Onde estou?" Sua voz saiu rouca, ressecada pela falta de uso. O som ecoou na câmara, mas a resposta não veio em palavras comuns. Em vez disso, ele sentiu um pensamento invadir sua mente como um sussurro suave, mas irresistível. "Você está na colmeia?" Logan arregalou os olhos, seu corpo inteiro tenso. Ele tentou olhar ao redor, mas a voz, não, a presença, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era invasiva, mas de alguma forma calma. "Quem está aí?" Ele tentou soar confiante, mas o tom trêmulo traiu seu medo. "Eu sou a rainha." As palavras não eram apenas ouvidas, mas sentidas. Logan piscou, tentando compreender o que estava acontecendo. A rainha? Que diabos aquilo significava? Rainha do quê? Ele perguntou, ainda tentando se soltar das amarras. Houve um momento de silêncio, e então o zumbido ao redor ficou mais alto, quase como se o lugar inteiro estivesse vivo. No centro da câmara, uma luz dourada começou a se formar, crescendo lentamente até tomar a forma de uma figura humanoide. Quando a luz se dissipou, Logan viu a rainha. Ela era alta, imponente, sua pele brilhando como ouro líquido. Seus olhos prateados eram hipnotizantes, brilhando com uma inteligência que parecia ultrapassar a compreensão humana. Sua silhueta era esguia e graciosa, mas havia algo inegavelmente alienígena nela. Filamentos delicados que flutuavam ao redor de seu corpo, como se respondessem a um campo de energia invisível. Logan sentiu o coração acelerar. Ela era ao mesmo tempo fascinante e assustadora. "Você foi escolhido", disse a rainha, sua voz mais uma vez invadindo sua mente. Logan tentou ignorar o arrepio que percorreu sua espinha. "Escolhido? Escolhido para quê?" Ela deu um passo à frente, sua presença enchendo a câmara com uma força quase tangível. "Minha espécie vive conectada como uma colmeia. Para que eu governe, preciso de um vínculo, um equilíbrio." Ele balançou a cabeça, ainda confuso. "E o que isso tem a ver comigo?" A rainha inclinou a cabeça, seus olhos brilhando intensamente. "Você sobreviveu ao chamado do Karesh. Muitos tentaram, mas apenas você chegou até aqui. Isso o torna especial." O coração de Logan parecia bater mais rápido a cada palavra. Harejaiwu o havia ouvido rumores sobre o Karesh, uma substância lendária que, segundo histórias, podia conectar mentes e transformar aqueles que entravam em contato com ela. Mas sempre pensou que era um mito, uma história inventada por exploradores espaciais para passar o tempo. "Você está dizendo que essa coisa, o Karesh, está em mim?" Ele perguntou, sua voz carregada de descrença. "Sim, ele o escolheu. E agora você está ligado a mim e à colmeia." As palavras dela eram ditas com tanta calma que soavam quase reconfortantes, mas Logan sentiu o peso delas como um golpe. Ele lutou novamente contra as amarras, tentando ignorar o medo crescente. "Eu não escolhi nada disso", ele gritou. "Eu só estava fazendo meu trabalho, pilotando minha nave, e agora estou aqui. Isso é loucura." A rainha não se moveu, mas os filamentos ao redor dela começaram a brilhar mais intensamente. "A escolha não é sempre sua, humano. O Karesh vê o potencial onde os outros não veem.
Você é mais forte do que acredita. Logan soltou uma risada curta, amarga. Se eu fosse tão forte, não estaria amarrado aqui. A rainha deu mais um passo à frente e Logan sentiu o ar ao redor dela mudar, ficando mais denso. Você está amarrado porque ainda não entende o que é. Quando aceitar sua conexão, estará livre. Mas se resistir, o Karesh o destruirá por dentro. Logan sentiu o sangue gelar. Ele olhou para ela, buscando algum sinal de mentira, mas seus olhos eram insondáveis. E se eu não quiser ser parte disso? Ele perguntou, tentando soar desafiador. Recusar é inútil. Ela se abaixou, até que seus olhos estivessem no mesmo nível que os dele. A colmeia não funciona sem equilíbrio, e agora você é parte disso, quer aceite ou não. Logan estava prestes a responder quando algo mudou na câmara. O zumbido ao redor ficou mais intenso, mas dessa vez havia algo diferente. Uma tensão, uma energia quase agressiva. A rainha se endireitou, seus olhos brilhando com uma luz mais intensa. Intrusos! Intrusos? Logan franziu a testa, o coração batendo ainda mais rápido. Quem? Outros. Eles vieram por você. A declaração dela o atingiu como um soco. Logan tentou processar o que aquilo significava, mas antes que pudesse perguntar, a câmara começou a vibrar e um som alto, quase ensurdecedor, encheu o espaço. A rainha estendeu a mão e os filamentos ao redor dela pareceram reagir instantaneamente, formando uma espécie de escudo brilhante ao redor dela. Ela olhou para Logan e sua expressão era de determinação absoluta. Eles querem o Karesh em você, mas você é meu. Não vou deixá-los tirá-lo de mim. Logan sentiu o estômago revirar. Ele não sabia quem eram esses eles, mas uma coisa era certa. Estava preso no meio de algo muito maior do que ele. E o que eu faço agora? Ele perguntou, sua voz carregada de desespero. A rainha estendeu uma das mãos em sua direção e as amarras que o prendiam começaram a se soltar. Você luta. As amarras viscosas se soltaram de Logan com um som úmido e desagradável, caindo ao chão e se dissolvendo como se nunca tivessem existido. Ele cambaleou para frente, os músculos ainda rígidos do tempo que passou preso. O olhar dele estava fixo na rainha, que parecia maior, mais imponente agora que ele estava livre. Pegue isso, ela disse, estendendo a mão. No instante em que Logan olhou para a mão dela, um filamento dourado se estendeu, depositando algo em sua direção. Uma arma alienígena, pequena e angular, com uma energia brilhante pulsando em seu núcleo. Ele a pegou com hesitação, sentindo o peso estranho do objeto, que parecia mais vivo do que mecânico. Eu nem sei usar isso, ele protestou, mas a rainha o ignorou. Você aprenderá. A necessidade ensina rápido. Antes que ele pudesse questionar mais, um estrondo ecoou pela câmara, fazendo as paredes vivas vibrarem como se estivessem gritando. Logan se virou para Marcia. A entrada, onde uma rachadura na estrutura começava a se formar, emitindo uma luz azul intensa e ameaçadora. Eles estão dentro, murmurou a rainha mais para si mesma do que para Logan. Quem são eles? Logan exigiu respostas, levantando a arma com as mãos ainda trêmulas. Caçadores de Karesh, respondeu ela, a voz reverberando pela câmara. Parasitas que vivem de roubar a energia da colmeia e destruí-la. Eles matam rainhas, escravizam nossas mentes coletivas e drenam tudo o que temos para alimentar suas máquinas. Logan sentiu um calafrio. Ele sabia que o universo era cheio de perigos, mas aquilo parecia algo tirado de um pesadelo. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Você é um receptáculo, disse ela, os olhos prateados brilhando com intensidade. Com o Karesh dentro de você, eles o veem como uma fonte valiosa. Você é a chave para algo que eles desejam controlar. Antes que ele pudesse processar completamente, a rachadura na parede explodiu e 3 figuras entraram na câmara. Elas eram humanoides,
mas suas formas estavam cobertas por armaduras negras com detalhes brilhantes, como cicatrizes de energia azul espalhadas por seus corpos. As máscaras que usavam escondiam seus rostos, mas seus olhos brilhavam com uma luz fria e sem emoção. "Isso não parece bom", murmurou Logan, recuando instintivamente. A rainha levantou a mão e os filamentos ao redor dela se iluminaram, formando um escudo dourado. "Fique atrás de mim." Os caçadores avançaram, movendo-se com uma velocidade surpreendente. Logan mal teve tempo de reagir antes que o primeiro deles disparasse algo na direção da rainha. A energia azul colidiu contra o escudo dela, espalhando-se em faíscas, mas não o penetrando. Ela contra-atacou com um movimento fluido, lançando uma rajada de energia dourada que atingiu um dos caçadores diretamente no peito. Ele foi jogado contra a parede viva, que o envolveu como se estivesse engolindo-o, prendendo-o em uma prisão orgânica. "Certo, então, eu só fico aqui?" Logan perguntou, observando a batalha com olhos arregalados. "Lute, humano." A voz dela cortou sua hesitação como uma lâmina. "Mostre-me que o Karesh não foi desperdiçado em você." O segundo caçador girou, focando em Logan. Ele não teve tempo para pensar. Instinto tomou conta. Ele levantou a arma alienígena e apertou o gatilho. Uma rajada de energia dourada disparou, mas o caçador desviou com facilidade, movendo-se como um borrão. "Ah, ótimo! Eles são rápidos!" Logan gritou, recuando enquanto o caçador se aproximava. O caçador ergueu uma lâmina energética que parecia vibrar com um poder bruto. Logan mal conseguiu esquivar do golpe, caindo no chão e disparando novamente. Desta vez, o tiro atingiu o braço do caçador, que soltou um grito abafado antes de girar para atacá-lo novamente. A rainha, vendo o perigo, estendeu a mão e um de seus filamentos dourados disparou como uma serpente, enrolando-se no pescoço do caçador e puxando-o para longe de Logan. Com um gesto rápido, ela lançou o inimigo contra a parede oposta, onde ele ficou imóvel. Logan se levantou, ofegante, sentindo o coração bater descontroladamente. "Isso é uma loucura!" ele gritou, olhando para o e a rainha. "Isso é sobrevivência!" respondeu ela, girando para enfrentar o terceiro caçador, que havia se aproximado enquanto os outros caíam. Este último parecia mais forte, mais agressivo. Ele brandia uma arma maior, que disparava rajadas contínuas de energia azul. A rainha ergueu o escudo novamente, mas os disparos estavam começando a rompê-lo. Logan percebeu o perigo. Sem pensar muito, ele levantou a arma e disparou, acertando o caçador nas costas. Ele girou, rugindo de frustração, e focou sua atenção em Logan. "Ah, não!" murmurou Logan, enquanto o caçador avançava. Mas antes que o inimigo pudesse atacá-lo, a rainha fez um gesto abrupto e os filamentos dourados ao redor dela se estenderam, envoltos em energia. Eles agarraram o caçador, levantando-o no ar como se ele não pesasse nada. "Você invadiu minha colmeia", disse ela, sua voz ecoando na mente de Logan e, aparentemente, na do próprio caçador. "E agora será consumido por ela." Os filamentos se apertaram e o caçador gritou, sua armadura se quebrando, enquanto a energia dourada o envolvia completamente. Em segundos, ele estava imóvel, o corpo desintegrando-se em partículas que foram absorvidas pela estrutura viva ao redor. O silêncio voltou à câmara, exceto pelo som pesado da respiração de Logan. Ele olhou para a rainha, ainda segurando a arma, embora suas mãos estivessem trêmulas. Isso foi intenso. A rainha se virou para ele, os filamentos ao redor dela recuando lentamente. "Você sobreviveu, mas isso é apenas o começo." Logan riu, mas o som era vazio. "Você tem uma definição interessante de sobrevivência. O Karesh está mudando você", disse ela, aproximando-se. "Você sente, não sente? Sua mente está mais alerta. Seu corpo mais forte." Logan hesitou.
Ele não queria admitir, mas ela estava certa. Desde o momento em que o líquido prateado havia entrado nele, algo dentro de si estava diferente. Ele se sentia mais vivo. O que isso significa para mim? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. A rainha parou a poucos passos dele, os olhos prateados fixos nos dele. Significa que você não é mais apenas um humano. Agora, você faz parte da colmeia. E juntos, seremos algo que nem mesmo os caçadores podem destruir. As palavras dela eram ao mesmo tempo reconfortantes e aterrorizantes. Logan sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E se eu não quiser ser parte disso? Ele perguntou. Embora soubesse que era uma pergunta inútil, ela inclinou a cabeça, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios dourados. Não há escolha, Logan Mercer. O Koresh escolheu por você. Agora cabe a nós descobrir o que você realmente é. A vibração constante das paredes orgânicas da colmeia parecia ecoar no próprio corpo de Logan. Ele estava encostado contra uma das superfícies vivas da nave, os braços cruzados e o olhar fixo na rainha. Ela estava no centro da sala, em frente a um painel de luzes pulsantes que pareciam responder à sua presença. Os filamentos dourados flutuavam ao seu redor, brilhando suavemente como uma extensão de seus pensamentos. O silêncio que os envolvia era pesado, carregado com perguntas não respondidas e uma tensão crescente. Logan sabia que ela estava analisando algo, ou talvez analisando ele. Desde o momento em que acordara naquele lugar, tudo parecia girar em torno dela e daquele misterioso Koresh que agora fazia parte de seu corpo. Ele respirou fundo, o peso de tudo começando a se acumular em sua mente. Você sabia que eles viriam atrás de mim, não sabia? Sua voz quebrou o silêncio, cheia de desconfiança. A rainha não se virou imediatamente, os olhos prateados ainda fixos no painel de luzes. Quando finalmente falou, sua voz invadiu tanto os ouvidos quanto a mente de Logan. Era inevitável. O Koresh é uma força que atrai tanto aliados quanto inimigos. Onde ele existe, sempre haverá aqueles que querem controlá-lo. Logan bufou, o sarcasmo evidente em sua expressão. Ótimo! Então eu sou basicamente um ímã ambulante para todo tipo de lunático com uma arma. Ela finalmente se virou para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Logan engolir em seco. Você é mais do que isso, mas até que entenda o que é, continuará sendo uma presa fácil. Ele estreitou os olhos, cruzando os braços enquanto a encarava. E o que eu sou exatamente? Desde que cheguei aqui, tudo o que você faz é me dar respostas vagas e me jogar no meio de batalhas que eu nem sabia que existiam. Os filamentos ao redor dela se contraíram levemente, como se reagissem ao tom desafiador de Logan. Mas, em vez de se irritar, ela deu um passo à frente, aproximando-se dele com uma calma quase inquietante. Você é um elo perdido, Logan Mercer. Uma ponte entre minha espécie e a sua. O Koresh viu algo em você que ninguém mais viu. Ele soltou uma risada curta e amarga. Bom para o Koresh, mas eu não pedi por isso. Eu estava pilotando minha nave, cuidando da minha vida. E agora, isso? A rainha inclinou a cabeça, os olhos dela avaliando-o como se estivesse tentando decifrar um enigma. A escolha nunca foi sua. O Koresh não escolhe arbitrariamente Logan. Ele busca força, resiliência e potencial. Potencial? Logan deu um passo à frente, sua voz cheia de frustração. Eu era um piloto de carga. Não sou nenhum herói ou soldado. Não tem nada de especial em mim. Os olhos dela brilharam ainda mais intensamente e os filamentos dourados se estenderam levemente ao redor dela. Você é mais do que acredita ser. O Koresh não se engana. Ele viu em você algo que nem mesmo você percebeu ainda. Logan sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele queria negar, queria gritar que tudo aquilo era absurdo.
Mas parte dele, uma parte que ele não queria admitir, sabia que havia algo diferente desde que acordara ali. Ele sentia sua mente mais alerta, seu corpo mais forte, como se algo estivesse crescendo dentro dele. Tudo bem, vamos supor que você esteja certa. Ele finalmente falou, tentando soar mais calmo. O que acontece agora? A rainha deu mais um passo à frente e Logan sentiu novamente aquela presença esmagadora dela, como se ela estivesse ocupando muito mais espaço do que seu corpo físico permitia. Agora você aprende, disse ela, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Você aprende a controlar o Karesh, a usá-lo para se conectar com a colmeia e para proteger a si mesmo. Sem controle, ele o destruirá. Logan piscou, sentindo o coração acelerar. Destruir? Como assim destruir? Ela inclinou a cabeça, os filamentos ao redor dela, pulsando suavemente. O Karesh é uma força viva. Ele amplifica tudo o que toca. Força, pensamento, emoção. Mas se você resistir, ele o consumirá de dentro para fora. Logan sentiu o estômago revirar. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, a rainha levantou uma das mãos e um dos filamentos se estendeu, tocando levemente o peito dele. A sensação foi instantânea. Uma onda de energia percorreu seu corpo e sua mente foi inundada por imagens. Ele viu mundos distantes, conectados por uma rede invisível de energia dourada. Viu outras rainhas liderando suas colmeias, cada uma única, mas interligada por aquela força compartilhada. Ele viu batalhas antigas, invasores tentando destruir o que elas haviam construído e rainhas sacrificando tudo para proteger seus povos. Então, ele viu algo mais. Viu a si mesmo, mas não como era agora. Ele estava mais forte, mais rápido, sua mente clara e focada. Ele lutava ao lado da rainha, seus movimentos sincronizados como se fossem parte de um mesmo ser. As visões desapareceram tão rapidamente quanto haviam vindo, e Logan caiu de joelhos, ofegante. Ele olhou para a rainha, os olhos arregalados. O que foi isso? Um vislumbre do que você pode ser, respondeu ela, a voz dela firme, mas com um toque de suavidade. O Karesh está moldando você, Logan Mercer. Cabe a você decidir o que fazer com isso. Ele se levantou lentamente, sentindo as pernas ainda trêmulas. E se eu não quiser ser parte disso? Os olhos da rainha se estreitaram levemente, e os filamentos ao redor dela se iluminaram. Você já é parte disso. O Karesh escolheu você, e agora você está ligado a mim. Recusar não é uma opção. Logan sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Ele queria gritar, queria dizer a ela que não era um peão nesse jogo cósmico, mas antes que pudesse falar, a rainha deu um passo para trás, os olhos ainda fixos nele. Venha, disse ela, apontando para uma abertura na parede que ele não havia notado antes. Se você quiser sobreviver, precisará aprender a lutar, precisará aprender a controlar o que está dentro de você. Logan hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Ele a seguiu pela abertura, entrando em uma nova sala que parecia ainda mais viva do que a anterior. Filamentos dourados cobriam as paredes, pulsando em um ritmo constante, como se fossem o coração da colmeia. No centro da sala, havia algo que parecia um pedestal, e sobre ele repousava uma esfera dourada que brilhava com uma luz intensa. Toque! Ordenou a rainha. Logan franziu a testa, olhando para ela com ceticismo. Aua, isso não vai me matar, vai? Ela deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Só se você resistir. Ele soltou um suspiro, murmurando um palavrão antes de estender a mão e tocar a esfera. No momento em que seus dedos encostaram na superfície, uma onda de energia o atravessou e sua mente foi puxada para um lugar que ele não conseguia compreender. Ele viu novamente as conexões, as redes de energia, mas desta vez elas não eram distantes. Ele podia senti-las, tocá-las, e no centro de tudo estava ela, a rainha, mas também algo mais, a colmeia.
Ele sentiu como se fosse parte de algo muito maior, algo que ele ainda não entendia completamente, mas que agora fazia parte dele. Quando abriu os olhos novamente, ele estava de volta à sala, mas algo dentro dele havia mudado. Ele olhou para a rainha e, pela primeira vez, sentiu que a compreendia um pouco mais. Isso foi diferente. Isso foi apenas o começo, respondeu ela, os olhos prateados brilhando. Agora, você está realmente conectado e juntos vamos enfrentar o que está por vir. Logan ainda sentia os efeitos da conexão que acabara de experimentar. Era como se o Koresh estivesse pulsando em suas veias, trazendo uma clareza e uma energia que ele nunca havia sentido antes. Cada batida de seu coração parecia sintonizada com algo maior, algo que ele não podia ver, mas sabia que estava lá, a colmeia. Ele olhou para a rainha, que permanecia imóvel, os olhos prateados fixos nele. Apesar de sua postura serena, Logan podia sentir algo diferente nela também, como se estivesse avaliando o impacto do que ele acabara de passar. Então é isso? Logan perguntou, a voz baixa, ainda um pouco instável. Agora estou conectado? A rainha inclinou levemente a cabeça, seus filamentos dourados pulsando suavemente ao redor dela. O início da conexão, sim, mas você ainda não compreende todo o potencial do Koresh. E como eu faço isso? Logan cruzou os braços, sentindo-se ligeiramente desconfortável sob o olhar intenso dela. Ela deu um passo à frente, a proximidade dela novamente, criando aquela estranha pressão no ar ao redor. A conexão com a colmeia não é algo que se aprende, é algo que se sente, que se aceita. Logan soltou uma risada curta e amarga. Isso soa conveniente. Os olhos da rainha brilharam com uma luz mais intensa, mas havia uma ponta de humor neles. Você prefere respostas simples, humano. Mas o Koresh não é simples. Ele desafia sua lógica, sua razão. Para entender, você precisa abrir mão do controle. Logan não gostava da ideia. Ele sempre se considerou uma pessoa prática, alguém que acreditava em fatos e decisões racionais. Mas desde que entrara naquele lugar, parecia que tudo ao seu redor era feito para testar sua compreensão do mundo. Antes que pudesse responder, a rainha virou-se, gesticulando para que ele a seguisse. Venha, há algo que você precisa ver. Logan hesitou por um momento, mas acabou seguindo-a. Eles saíram da sala pulsante e entraram em um corredor iluminado por luzes douradas que pareciam dançar ao longo das paredes orgânicas. O som de zumbidos suaves preenchia o espaço como uma música que nunca terminava. Para onde estamos indo? Ele perguntou, olhando ao redor. Ao coração da colmeia. Logan franziu a testa. O coração é onde o Koresh se origina, onde a energia da colmeia é mais forte. Você precisa sentir isso para entender o que está em jogo. O caminho parecia interminável, cada curva do corredor levando-os mais fundo, no que Logan só podia descrever como um organismo vivo. Ele tentou ignorar o desconforto crescente que sentia, a sensação de estar sendo observado, mesmo quando não havia ninguém ao redor. Finalmente, chegaram a uma sala maior, onde o ar parecia mais pesado, mais denso. No centro da sala havia uma estrutura massiva, semelhante a um cristal gigante que pulsava com uma luz dourada intensa. Fios e filamentos se estendiam dele, conectando-se às paredes e ao chão, como raízes de uma árvore imensa. Logan ficou parado na entrada, sentindo a magnitude daquele lugar. Isso é o coração? Ele perguntou, sem conseguir esconder o tom de surpresa na voz. Sim, a rainha respondeu, aproximando-se do cristal. É daqui que toda a energia da colmeia flui. É daqui que o Koresh é gerado. Logan deu alguns passos hesitantes em direção ao coração, sentindo assim a pressão no ar aumentar com cada passo. Era como se o lugar estivesse vivo, respirando ao seu redor. E o que você quer que eu faça aqui? Ele perguntou, parando a poucos metros do cristal.
Conecte-se. Logan olhou para ela, franzindo a testa. Conectar? Como? A rainha estendeu a mão, e um dos filamentos dourados dela tocou o cristal, que brilhou ainda mais intensamente. Toque o coração. Sinta a colmeia. Só então você entenderá o que significa ser parte dela. Ele hesitou, olhando para o cristal e depois para ela. Havia algo profundamente intimidante naquela coisa, como se fosse mais do que apenas uma fonte de energia. Mas Logan sabia que não tinha escolha. Ele respirou fundo, estendendo a mão. No momento em que seus dedos tocaram a superfície do cristal, uma onda de energia atravessou seu corpo. Seus olhos se arregalaram quando visões começaram a inundar sua mente. Ele viu mundos distantes, interligados por redes de energia dourada que pulsavam como artérias. Viu seres como a rainha, liderando suas colmeias, conectados a algo maior do que ele podia compreender. Ele sentiu emoções que não eram suas: medo, esperança, determinação. E então viu algo mais sombrio. Viu caçadores invadindo colmeias, destruindo tudo em seu caminho. Viu rainhas sendo consumidas, suas energias drenadas para alimentar máquinas imensas. E no centro de tudo, ele viu uma força ainda maior, algo que parecia estar orquestrando tudo isso. Quando as visões cessaram, Logan caiu de joelhos, ofegante. Ele olhou para a bi-rainha, os olhos arregalados. O que era aquilo? O que está por vir? Disse ela. A voz dela baixa, mas carregada de uma gravidade que Logan não podia ignorar. Os caçadores não são o maior perigo. Há algo maior. Algo que está por trás de tudo. E o Karesh é a chave para enfrentá-lo. Logan balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. E você acha que eu posso fazer algo contra isso? A rainha se aproximou, parando ao lado dele. Não sozinho, mas com a colmeia ao seu lado, com o Karesh dentro de você, há uma chance. Ele olhou para ela, sentindo o peso das palavras dela. Parte dele queria acreditar, queria aceitar que talvez ele fosse capaz de fazer aí a diferença, mas outra parte ainda lutava contra a ideia de ser arrastado para algo tão grande. E se eu falhar? A rainha inclinou a cabeça, os olhos dela brilhando suavemente. Então, todos nós cairemos. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de uma compreensão implícita. Logan sabia que não havia saída fácil. Ele não podia mais voltar ao que era antes. Certo, ele finalmente disse, levantando-se. O que eu preciso fazer? A rainha sorriu levemente, um sorriso que parecia carregado de algo mais profundo. Você precisa aceitar o Karesh completamente. E para isso, precisamos fortalecê-lo. Logan sentiu um calafrio. E como você planeja fazer isso? O treinamento começa agora, Logan Mercer. Prepare-se para enfrentar o que está dentro de você e o que está por vir. Logan ainda sentia o peso das visões que o coração da colmeia havia mostrado. Era como se cada fibra de seu ser estivesse vibrando, sintonizada com algo vasto demais para ser compreendido. A energia do Karesh ainda pulsava em suas veias, trazendo uma sensação estranha de força, mas também de inquietação. Ele estava de pé ao lado da rainha, que parecia quase imperturbável enquanto os filamentos dourados ao redor dela flutuavam suavemente, respondendo ao ritmo do cristal pulsante no centro da sala. Logan tentou falar, mas as palavras pareciam difíceis de formar, como se sua mente ainda estivesse processando tudo o que havia acabado de ver. Finalmente, ele respirou fundo e quebrou o silêncio. Esse treinamento. Como ele funciona? A rainha virou-se para ele, os olhos prateados brilhando com intensidade. O Karesh já está em você, Logan. Ele é uma extensão da colmeia, mas também de sua própria mente. Para dominá-lo, você precisa primeiro compreender sua conexão com ele. Logan cruzou os braços, franzindo a testa. Certo, mas o que isso significa na prática? Meditação? Correr por um labirinto alienígena? Ela sorriu levemente, e havia um toque de humor em seu olhar. Você gosta de sarcasmo, humano.
Isso o faz sentir-se no controle. Ele abriu a boca para responder, mas fechou novamente, percebendo que ela tinha razão. Ele usava o sarcasmo como um escudo, uma maneira de lidar com situações que pareciam muito grandes para ele. A rainha deu um passo à frente, aproximando-se dele. O Karej amplifica tudo o que você é. Suas forças, suas fraquezas, seus medos. O treinamento não é físico, Logan. É mental, é emocional. Você precisa enfrentar aquilo que o impede de aceitar o que você se tornou. Logan sentiu um calafrio. Ele não gostava do som daquilo. E como exatamente eu faço isso? Ele perguntou, tentando esconder a ansiedade que começava a crescer dentro dele. A rainha levantou uma mão e um dos filamentos dourados se estendeu, tocando levemente o centro do peito dele. No momento em que o filamento o tocou, ele sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, mas desta vez era diferente. Não era uma força avassaladora como antes. Era algo mais sutil, mais pessoal. Feche os olhos, ela ordenou, sua voz suave, mas firme. Logan hesitou, mas acabou obedecendo. Ele fechou os olhos e, no instante seguinte, sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro de si mesmo. O som ao redor desapareceu, substituído por um silêncio profundo, quase ensurdecedor. Quando ele abriu os olhos novamente, estava em um lugar completamente diferente. Ele estava de volta à Terra, ou pelo menos parecia estar. Estava de pé em uma planície deserta, com o céu tingido de tons alaranjados e vermelhos, como se o sol estivesse se pondo. O chão era seco e rachado, e o ar parecia pesado, quase sufocante. Logan deu um passo à frente, tentando entender onde estava. O que é isso? Ele perguntou, mas sua voz parecia ecoar de volta para ele, como se estivesse sozinho. Sua mente, a voz da rainha respondeu, mas desta vez ela parecia distante, como um sussurro carregado pelo vento. O Karej está conectando você ao que precisa enfrentar. Enfrentar o quê? Logan perguntou, olhando ao redor. Antes que pudesse obter uma resposta, algo começou a emergir à distância. No início, era apenas uma sombra, mas à medida que se aproximava, ele percebeu que era uma figura humana. E não era apenas qualquer figura, era ele. Logan congelou, encarando seu próprio reflexo, que agora estava parado a poucos metros de distância. Mas havia algo diferente naquela versão dele mesmo. Seus olhos brilhavam com uma luz dourada e havia uma expressão de raiva em seu rosto. O que é isso? Logan perguntou, sentindo o estômago revirar. Suas dúvidas, seus medos, tudo o que o impede de aceitar o Karej, respondeu a rainha, ainda invisível, mas presente. A versão dourada de Logan deu um passo à frente, e sua voz soou exatamente como a dele, mas carregada de uma autoridade que o desconcertou. Você acha que pode simplesmente aceitar isso? Perguntou a cópia, a voz cheia de desprezo. Acha que é forte o suficiente para carregar algo assim? Logan apertou os punhos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Eu não escolhi isso. A cópia riu, um som curto e amargo. Exatamente. Você não escolheu. Você é um peão, sendo usado pela rainha, pelo Karej, pela colmeia. Não vê isso? Cale a boca. Logan rosnou, dando um passo à frente. Mas a cópia apenas sorriu, os olhos dourados brilhando intensamente. E o que você vai fazer? Você sabe que não é forte o suficiente. Sabe que vai falhar, que vai arrastar todos para o abismo com você. Logan sentiu a raiva se transformar em algo mais sombrio, medo. Porque no fundo, ele sabia que parte daquilo era verdade. Ele não se via como um herói, como alguém capaz de enfrentar algo tão grande. Mas então, outra voz ecoou em sua mente. A voz da rainha. Lembre-se, Logan, o Karej amplifica quem você é. Não o deixe amplificar suas dúvidas. Mostre a ele quem você realmente é. Logan respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, olhou para sua cópia com uma determinação que ele não sabia que tinha. Talvez eu não tenha escolhido isso.
Ele deu outro passo à frente, o tom da sua voz firme. Mas agora que está aqui, eu vou fazer funcionar. A cópia riu novamente, mas desta vez havia algo hesitante nela. Você acha que palavras bastam? A cópia avançou, erguendo uma lâmina dourada que parecia ter surgido do nada. Logan não teve tempo de pensar. Ele se jogou para o lado quando a lâmina cortou o ar, desviando por centímetros. Ele caiu no chão, mas rolou rapidamente, levantando-se com uma agilidade que ele não sabia que possuía. Certo, se é isso que você quer, murmurou Logan, olhando ao redor em busca de algo para se defender. De repente, em sua mão, surgiu uma arma semelhante à que a rainha havia lhe dado anteriormente. Ele não sabia como, mas segurá-la parecia natural, como se sempre tivesse feito parte dele. A cópia avançou novamente, mas desta vez Logan estava pronto. Ele levantou a arma e disparou, a rajada dourada acertando a cópia no peito. Ela gritou recuando, mas não caiu. "Você não pode me derrotar!" gritou a cópia, a raiva evidente em sua voz. "Posso tentar", Logan respondeu, avançando com a arma. Eles trocaram golpes, disparos e ataques corpo a corpo que pareciam intermináveis. Cada movimento era como um reflexo, mas Logan começou a perceber algo. Quanto mais ele aceitava a luta, mais forte ele se sentia. Finalmente, ele conseguiu desarmar a cópia, derrubando-a no chão. Ele apontou a arma para ela, ofegante. "E isso termina agora", disse ele, a voz cheia de determinação. A cópia olhou para ele, os olhos dourados brilhando uma última vez antes de desaparecer. Logan abriu os olhos de volta à sala do coração da colmeia. Ele estava de joelhos, mas se sentia diferente, mais forte, mais centrado. A rainha estava ao lado dele, observando-o com um sorriso leve. Você começou a entender, mas ainda há mais. Logan se levantou, olhando para ela. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse capaz de enfrentá-lo. "Estou pronto", disse ele, a voz firme. "Vamos ver", respondeu a rainha, com um brilho enigmático nos olhos. Logan ainda sentia o impacto da batalha travada em sua mente. O suor escorria por suas têmporas, mas não era cansaço físico, era algo mais profundo, uma exaustão que vinha de confrontar aquilo que ele mais temia. Apesar disso, ele sentia como se algo tivesse despertado. A rainha o observava de perto. Seus filamentos dourados flutuavam ao redor dela como serpentes luminosas, reagindo às emoções que pareciam emanar dela. Os olhos prateados fixos em Logan eram ao mesmo tempo avaliadores e orgulhosos. "Você deu um passo importante", ela disse, a voz ressoando tanto em sua mente quanto em seus ouvidos. "Mas o caminho ainda é longo." Logan respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Se isso foi apenas o primeiro passo, não sei se quero saber o que vem depois. A rainha deu um passo à frente, sua presença dominando a sala com uma intensidade quase esmagadora. "O Karesh é parte de você agora, Logan. Ele não apenas amplifica sua força física, mas também suas emoções, seus medos, seus desejos. Para controlá-lo, você precisa aceitar tudo isso, inclusive o que ainda tem." Ele franziu a testa, cruzando os braços. "O que isso quer dizer? Que tem mais pesadelos esperando por mim?" Ela inclinou a cabeça levemente, e por um momento ele achou que viu algo como diversão em seu olhar. "Não, Logan Mercer. O próximo passo não é enfrentar mais sombras, é aprender a usar a luz." Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, os filamentos ao redor dela começaram a se expandir, tocando as paredes vivas da colmeia. A sala começou a mudar. As luzes douradas pulsando em um ritmo mais rápido. "O que você está fazendo?" Logan perguntou, dando um passo para trás, enquanto o ambiente ao redor mudava. "Levo você a um espaço onde poderá treinar sua conexão com o Karesh", respondeu ela. "Mas lembre-se, o que você encontrará lá depende de você." Logan respirou fundo,
já se preparando para o pior. A colmeia parecia responder à rainha como um organismo obedecendo à sua mente. E em segundos, as paredes se abriram, revelando um novo corredor iluminado com uma luz ainda mais intensa. Certo, Logan murmurou, ajustando a postura. Vamos lá. A rainha não respondeu, mas o seguiu de perto, enquanto ele caminhava pelo corredor. A nova sala em que Logan entrou era imensa, mais vasta do que ele imaginava ser possível dentro da colmeia. O chão parecia feito de um material translúcido, brilhando suavemente com cada passo que ele dava. Acima, o teto era um céu estrelado, mas não era o espaço que ele conhecia. As estrelas pareciam vivas, mudando de posição lentamente, como se dançassem em um ritmo invisível. No centro da sala, havia uma série de estruturas que lembravam alvos flutuantes, mas eles não eram fixos. Eles se moviam constantemente, emitindo pequenos pulsos de luz dourada. Isso parece um campo de treinamento? Logan perguntou, olhando para a rainha. Em parte, respondeu ela, parando ao lado dele. Esses alvos são projetados para testar sua capacidade de controlar o Karesh. Cada vez que você acertar um deles, ele reagirá à sua energia, ajustando-se à sua força e velocidade. Logan olhou para os alvos flutuantes, ainda tentando entender como isso o ajudaria. Certo, mas como eu faço isso? Ela estendeu a mão, e um dos filamentos dourados entregou a Logan uma arma semelhante à que ele havia usado contra os caçadores de Karesh. Era leve, mas poderosa, pulsando com a mesma energia dourada que ele começava a reconhecer como parte de si mesmo. O Karesh está dentro de você. Use-o para alimentar a arma. Concentre-se, sinta a energia fluir e guie-a até o alvo. Ele ergueu a arma, sentindo o calor dela em suas mãos. A ideia de canalizar o Karesh parecia absurda. Ele mal sabia como aceitar que tinha essa energia dentro de si. Mas algo no olhar da rainha o fez respirar fundo e tentar. Logan apontou para o alvo mais próximo. Ele fechou os olhos por um momento tentando sentir o Karesh dentro de si. Havia algo lá, algo que ele não podia explicar, mas que parecia vibrar junto com seu próprio coração. Quando abriu os olhos, ele disparou. A rajada de energia dourada atingiu o alvo em cheio, mas antes que pudesse comemorar, o alvo se moveu, emitindo um pulso que o empurrou para trás. Logan tropeçou, quase caindo. Isso foi inesperado. Ele resmungou, endireitando-se. A rainha observou, os braços cruzados. Você foi impaciente. O Karesh não responde à força bruta. Ele precisa de foco. Tente novamente. Logan bufou, mas levantou a arma novamente. Ele respirou fundo, tentando se concentrar melhor desta vez. Quando disparou novamente, o tiro foi mais preciso e o alvo brilhou intensamente antes de se mover. Dessa vez, Logan estava pronto. Ele acompanhou o movimento do alvo, disparando uma segunda rajada que o atingiu novamente. O brilho ficou mais forte e o alvo desapareceu, substituído por dois novos que surgiram em seu lugar. Isso parece injusto, Logan murmurou, mas continuou. Os novos alvos eram mais rápidos, movendo-se em padrões erráticos. Logan sentiu o suor escorrer por sua testa enquanto tentava acompanhar, mas, para sua surpresa, começou a perceber que seus reflexos estavam mais rápidos, sua mente mais clara. A cada disparo, ele sentia a energia do Karesh fluindo com mais facilidade. Ele começou a antecipar os movimentos dos alvos, disparando antes mesmo que eles mudassem de posição. Quando o último alvo desapareceu, Logan abaixou a arma, ofegante, mas satisfeito. A rainha se aproximou, os olhos prateados brilhando com algo que ele não conseguia decifrar completamente. Você está começando a entender. O Karesh não é apenas força, Logan. É precisão, instinto, é saber quando atacar e quando esperar. Ele olhou para ela, ainda respirando com dificuldade. Isso é só o começo, não é?
Ela concordou com a cabeça. Sim, mas agora você está mais preparado do que antes. E precisará estar, porque os caçadores não vão esperar que você termine seu treinamento. Logan sentiu o peso das palavras dela, mas desta vez não recuou. Ele sabia que ela estava certa. Os caçadores não iriam desistir, e ele precisava estar pronto. Então, qual é o próximo passo? A rainha sorriu levemente, um sorriso carregado de mistério. Agora, aprendemos a trabalhar juntos. Ele franziu a testa, confuso. Trabalhar juntos? O vínculo entre nós não é apenas simbólico, Logan. O Karesh conecta nossas mentes, nossos movimentos, mas essa conexão precisa ser fortalecida, e isso só acontece na batalha. A sala parecia mais viva do que nunca. O pulsar rítmico do núcleo da colmeia ecoava em cada canto, acompanhando o som da respiração acelerada de Logan. Ele ainda estava processando o que a rainha acabara de dizer. A ideia de trabalhar em conjunto com ela, de compartilhar uma conexão que ia além do físico, o deixava desconfortável. Ele ajustou a postura, mantendo os olhos fixos nela. Trabalhar juntos como? Eu mal consigo controlar o Karesh sozinho, e agora você quer que eu o compartilhe com você? A rainha deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. O Karesh conecta mais do que mentes, Logan Mercer. Ele sincroniza intenções, movimentos, até mesmo emoções. Se formos enfrentar o que está por vir, precisaremos estar completamente sintonizados. Ele bufou, passando a mão pelos cabelos bagunçados. Isso soa como uma receita para desastre. Só se você resistir, respondeu ela, os olhos prateados brilhando intensamente. A conexão é natural, mas você precisa confiar nela e em mim. Logan riu amargamente, cruzando os braços. Confiar em você? Desde que cheguei aqui, tudo o que você fez foi me jogar em situações impossíveis e me dizer para aceitar. Ela inclinou a cabeça, observando-o com calma. E você sobreviveu a todas elas. Não porque eu ordenei, mas porque algo dentro de você quer sobreviver. Confiança não é construída em palavras, humano. É construída em ação. As palavras dela atingiram Logan mais profundamente do que ele queria admitir. Apesar de sua relutância, ele não podia negar que, de alguma forma, ela estava certa. Cada desafio até agora parecia ter despertado algo nele. Algo que o tornava mais forte, mais rápido, mais capaz. Tudo bem, ele disse finalmente, soltando um suspiro pesado. Como começamos? A rainha deu um pequeno sorriso, um gesto que parecia quase humano. Primeiro, você aprende a sentir minha presença dentro do vínculo. Feche os olhos. Logan hesitou, mas acabou obedecendo. Ele fechou os olhos, tentando ignorar o nervosismo que borbulhava dentro dele. E agora? Respire, ouça, sinta. Ele tentou se concentrar, mas inicialmente tudo o que sentiu foi a própria respiração e o pulsar acelerado de seu coração. Então, lentamente, algo começou a mudar. Era como se uma nova frequência estivesse invadindo sua mente. Uma vibração suave, mas constante. Ele sentiu a presença dela, não apenas como algo externo, mas como uma parte dele. Era estranho, quase invasivo, mas também reconfortante. Está sentindo. A voz dela ecoou em sua mente, mas desta vez não era apenas um som, era uma sensação, como se a própria voz estivesse entrelaçada com seus pensamentos. Sim, Logan respondeu, sua voz soando mais baixa. Mas é estranho. Estranho porque é novo, disse ela. Mas isso é apenas o começo. Logan abriu os olhos e viu que ela estava mais perto agora. Os filamentos dourados dela pulsando suavemente ao redor deles, como se estivessem reagindo à conexão que haviam criado. Agora vem a parte difícil, ela disse, um brilho desafiador nos olhos. Ótimo, porque até agora foi tão fácil. Logan respondeu com sarcasmo, mas havia um leve sorriso em seus lábios. A rainha gesticulou e as paredes ao redor deles começaram a se mover, criando um novo espaço no centro da sala.
era uma arena circular, com uma série de drones flutuantes que começaram a aparecer ao redor. "O que é isso?" Logan perguntou, observando os drones. "Eles são projetados para atacar ambos ao mesmo tempo. A única maneira de vencê-los é trabalhar em perfeita sincronia. Se um de nós falhar, ambos seremos atingidos." Logan franziu a testa. "E o que acontece se formos atingidos?" "Dói", disse ela simplesmente. "Ótimo." Ele ergueu a arma que ainda segurava, ajustando a empunhadura. "Vamos fazer isso." Os drones começaram a se mover, emitindo luzes pulsantes enquanto circulavam ao redor deles. Logan percebeu rapidamente que os ataques vinham de todas as direções. Alguns disparavam rajadas de energia, enquanto outros lançavam pequenos projéteis que ricocheteavam nas paredes antes de voltar para eles. Logan instintivamente desviou de um disparo, erguendo a arma e acertando um dos drones. Mas antes que pudesse comemorar, outro disparo passou perto de sua perna e ele tropeçou. "Concentre-se, Logan." A voz da rainha invadiu sua mente, mas desta vez havia um tom de urgência. "Você está agindo sozinho. Sinta o vínculo." Ele respirou fundo, tentando ignorar a dor do disparo que quase o atingira. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar novamente na conexão com a rainha. E então, ele a sentiu. Era como se uma nova camada de percepção tivesse sido ativada. Ele podia sentir os movimentos dela antes que ela os fizesse, como se fossem parte de um mesmo fluxo. Ele abriu os olhos e viu que ela estava girando, disparando contra 2 drones ao mesmo tempo. Logan seguiu o movimento, apontando sua arma para outro drone e disparando antes que ele tivesse a chance de atacar. O disparo foi certeiro, e o drone explodiu em uma chuva de faíscas douradas. "Melhor", disse a rainha, movendo-se com uma graça quase sobrenatural, enquanto desviava de outro projétil. Os drones restantes começaram a intensificar os ataques, movendo-se mais rápido e disparando com mais precisão. Logan percebeu que não podia apenas reagir, ele precisava antecipar os movimentos deles. Ele sentiu a energia do Karesh pulsar dentro dele, como uma bússola que o guiava. Ele se moveu com mais fluidez, disparando contra os drones que se aproximavam, seus movimentos se sincronizando perfeitamente com os da rainha. Em um momento, ele viu um drone se aproximando por trás dela. Sem pensar, ele girou e disparou, destruindo-o antes que pudesse atingir a rainha. "Você está começando a entender", disse ela, sem olhar para ele. Mas Logan podia sentir o tom de aprovação em sua voz. Finalmente, o último drone foi destruído, e o silêncio voltou à sala. Logan estava ofegante, mas sentia uma satisfação estranha. Ele olhou para a rainha, que parecia tão calma quanto antes, embora seus olhos brilhassem com intensidade. "Isso foi diferente", disse ele, tentando recuperar o fôlego. "Você se adaptou rapidamente", disse ela, aproximando-se. "Mas ainda há muito o que aprender." Ele riu, sacudindo a cabeça. "Isso soa como o lema da sua vida." Ela inclinou a cabeça, os olhos prateados brilhando com algo que quase parecia humor. "Talvez seja, mas você está progredindo, Logan Mercer. E logo será mais do que um humano com o Karesh. Será parte da colmeia." Logan não sabia o que pensar sobre isso, mas pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, ele pudesse aceitar o que estava acontecendo. Mas ele também sabia que os caçadores não esperariam que ele terminasse seu treinamento. "Certo, o que vem agora?" ele perguntou, ajustando a postura. A rainha deu um pequeno sorriso, um sorriso que fez Logan sentir que algo ainda maior estava por vir. "Agora, preparamos para o próximo ataque, e desta vez será contra algo muito maior." Logan se sentou no chão translúcido da colmeia, ainda respirando pesadamente após o treinamento. Seus músculos doíam, mas ele sabia que não era apenas cansaço físico. Cada movimento que havia feito, cada disparo que acertara durante o exercício, parecia ter sido tirado de um reservatório de energia
que ele ainda estava aprendendo a acessar. A rainha permanecia de pé, observando-o com seus olhos prateados. Havia algo nela que o fazia se sentir constantemente analisado, como se cada pensamento que ele tivesse estivesse sendo avaliado, pesado, medido. Então é isso? Logan perguntou, soltando um suspiro pesado. Só preciso continuar seguindo suas ordens até me tornar um soldado perfeito da colmeia? A rainha inclinou a cabeça, um de seus filamentos dourados pulsando levemente ao redor dela. Você não é apenas um soldado, Logan Mercer. Você é um elo. Sem você, a colmeia está vulnerável. Ele riu, mas o som saiu vazio. Claro, sem mim vocês são indefesos. Como se não tivessem uma rainha capaz de controlar uma nave inteira com um estalar de dedos. Ela deu um passo à frente, e Logan sentiu o ar ao redor deles mudar, como se a própria colmeia estivesse respondendo ao movimento dela. O Karesh dentro de você amplifica a mim tanto quanto a você. Nossa conexão fortalece toda a colmeia. Isso não é apenas sobre você, humano, é sobre todos nós. Logan olhou para ela, sentindo uma mistura de frustração e compreensão. Ele sabia que ela estava certa. Desde que acordara naquele lugar, tudo parecia estar ligado a algo maior, algo que ele não podia controlar. Tudo bem, ele disse finalmente, levantando-se. Então, qual é o próximo passo? Antes que a rainha pudesse responder, o som de um alarme ecoou pela colmeia. Era um som grave, pulsante que fazia as paredes vivas vibrarem. Logan franziu a testa, olhando ao redor, enquanto as luzes douradas da sala começavam a piscar. Isso não parece bom, ele murmurou. A rainha girou, seus filamentos pulsando intensamente, enquanto ela se conectava aos sistemas da colmeia. Os caçadores estão se aproximando. Logan sentiu o estômago revirar. Como eles nos encontraram tão rápido? Ela se virou para ele, a expressão séria. O Karesh emite uma assinatura energética única. É quase impossível escondê-la completamente. Eles sabem que você está aqui. E o que isso significa? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Significa que eles estão vindo por você e que precisamos lutar. A sala de comando da colmeia era diferente de qualquer outro lugar que Logan já havia visto. Era uma cúpula imensa, com paredes translúcidas que mostravam o vazio do espaço ao redor. No centro, havia uma estrutura pulsante que parecia um misto de terminal e organismo vivo. A rainha estava diante dela, seus filamentos conectando-se diretamente à estrutura. Logan ficou ao lado dela, observando enquanto hologramas brilhavam ao redor, mostrando as 3 naves dos caçadores que se aproximavam. Eram imensas, com cascos negros e armas que brilhavam com uma luz azulada ameaçadora. 3 contra 1, Logan comentou, cruzando os braços. Parece justo. A colmeia não é apenas uma nave, humano, respondeu a rainha, sem desviar os olhos dos hologramas. Ela é uma extensão de mim, e agora também de você. Ele franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Você verá em breve. Logan não teve tempo para processar a resposta. As naves dos caçadores abriram fogo e a colmeia estremeceu quando as rajadas de energia azul atingiram seu escudo. Logan segurou-se em uma das paredes para manter o equilíbrio. Eles não estão perdendo tempo, hein? A rainha fechou os olhos por um momento e Logan viu os filamentos ao redor dela pulsarem com mais intensidade. No instante seguinte, ele sentiu algo em sua mente, uma presença familiar que parecia guiá-lo. Logan, nossa conexão é mais do que mental. A colmeia pode amplificar suas ações, mas você precisa confiar nela. Amplificar? Ele repetiu, olhando para ela com ceticismo. Antes que pudesse questionar mais, uma luz dourada começou a envolver seu corpo. Ele sentiu uma onda de energia atravessar seu peito, subindo até suas mãos. Quando olhou para baixo, viu que o rifle alienígena que ele carregava também estava brilhando. Vá para a estação de armas.
ordenou a rainha. Logan correu para o painel de armas da colmeia, que parecia feito de um material orgânico que pulsava suavemente sob suas mãos. Ele viu os hologramas das naves inimigas, cada uma movendo-se em padrões imprevisíveis, enquanto disparavam contra a colmeia. "Concentre-se", disse a rainha, sua voz invadindo sua mente. "Use o Karesh para guiar seus disparos." Logan fechou os olhos por um momento, tentando ignorar o som das explosões ao redor. Ele sentiu o Karesh dentro dele, aquela energia pulsante que parecia estar conectada não apenas à rainha, mas a toda a colmeia. Quando abriu os olhos novamente, ele sabia exatamente onde mirar. Ele disparou e as armas da colmeia responderam imediatamente. Rajadas douradas atravessaram o espaço, atingindo uma das naves dos caçadores diretamente em seus motores. A explosão foi instantânea e a nave começou a girar descontroladamente antes de explodir. "Um a menos!" Logan gritou, sentindo uma onda de adrenalina. "Não celebre ainda", disse a rainha, os olhos brilhando enquanto ela controlava o movimento da colmeia. "Os outros dois não desistirão tão facilmente." As naves restantes começaram a se reorganizar, manobrando para cercar a colmeia. Logan sentiu a pressão aumentar enquanto tentava acompanhar os movimentos rápidos dos inimigos. Ele disparou novamente, mas desta vez os caçadores conseguiram desviar. "Eles estão aprendendo", Logan murmurou. "Então, precisamos ser mais rápidos", respondeu a rainha. A colmeia girou abruptamente e Logan quase perdeu o equilíbrio. Ele viu que a rainha estava direcionando a nave para uma posição mais estratégica, colocando-os em uma rota onde poderiam atacar as duas naves ao mesmo tempo. Logan concentrou-se novamente, sentindo o Karesh pulsar com mais intensidade. Ele disparou contra a nave mais próxima, acertando um de seus canhões laterais. A explosão abriu uma brecha no casco e a rainha aproveitou a oportunidade, lançando uma rajada de energia dourada que atravessou o centro da nave. A segunda nave dos caçadores começou a recuar, mas Logan sabia que aquilo não era um sinal de desistência. Ele olhou para a rainha, esperando que ela tivesse um plano. "Eles estão chamando reforços", disse ela a voz grave. "Precisamos terminar isso antes que eles cheguem." Logan concordou, voltando sua atenção para a nave restante. Ele podia sentir a tensão crescente, mas também sabia que estava começando a entender como trabalhar com a rainha. "Vamos acabar com isso", ele disse, ajustando a mira. A rainha sorriu levemente e, juntos, eles dispararam uma última rajada contra a nave inimiga. A explosão iluminou o espaço ao redor e, finalmente, o silêncio voltou. Logan se encostou no painel, ofegante, mas satisfeito. Ele olhou para a rainha, que parecia tão serena quanto sempre, embora seus olhos brilhassem com algo que ele reconhecia como orgulho. "Você está aprendendo rápido, Logan Mercer", disse ela. "Bom, eu tenho uma boa professora", respondeu ele, tentando esconder o sorriso. Ela inclinou a cabeça, observando-o por um momento. "Mas a batalha real ainda está por vir." Logan suspirou, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que aquilo era apenas o começo. "Que venha", disse ele mais para si mesmo do que para ela. O silêncio na colmeia, após a batalha, era quase tão ensurdecedor quanto o som dos disparos que ecoavam momentos antes. Logan estava encostado na parede da sala de comando, os músculos tensos e a mente tentando se ajustar ao que acabara de acontecer. Ele sentia o Karesh pulsando dentro dele, como se ainda estivesse em estado de alerta, pronto para outra batalha. A rainha estava parada no centro da sala, os filamentos dourados ao redor dela se contraindo e se expandindo lentamente. Seu olhar estava fixo no holograma das naves destruídas, mas Logan sabia que sua mente estava em outro lugar, já analisando o que viria a seguir. Eles estavam fugindo.
Logan quebrou do silêncio, limpando o suor da testa com a manga. Isso significa que vencemos, certo? Ela virou-se para ele, os olhos prateados brilhando com uma intensidade que ele começava a reconhecer como preocupação. Não, isso significa que estão se reagrupando. Logan sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Reagrupando? Você quer dizer que vão voltar? Não apenas voltar. Eles não vão cometer o mesmo erro novamente. O próximo ataque será muito mais organizado, mais letal. Eles conhecem nossa força agora e ajustarão suas táticas. Logan deixou escapar um suspiro pesado, esfregando o rosto com as mãos. Isso nunca vai acabar, vai? Não enquanto o Karesh estiver em você. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Ele sabia que ela estava certa. Desde o momento em que o Karesh havia entrado em seu corpo, sua vida não era mais sua. Ele não era mais apenas Logan Mercer, o piloto de carga. Agora, ele era algo mais, algo que atraía tanto poder quanto perigo. Certo, ele disse finalmente, endireitando-se. Então, o que fazemos agora? A rainha caminhou até ele, sua postura serena, mas os olhos cheios de determinação. Preparamos você. O próximo ataque não será apenas contra a colmeia. Eles virão por você diretamente e precisamos estar prontos. E como fazemos isso? Ela ergueu a mão e os filamentos dourados ao redor dela começaram a se mover, conectando-se a um painel próximo. As luzes na sala começaram a piscar e o holograma central mudou, mostrando um planeta coberto por nuvens densas e tempestades elétricas. Logan franziu a testa, observando o planeta. O que é isso? Um mundo onde podemos ganhar vantagem. Há algo lá que pode fortalecer nossa conexão e tornar você mais forte. Mas será perigoso. Perigoso como? Ele perguntou, o tom carregado de desconfiança. O planeta é instável. Sua atmosfera está repleta de tempestades que podem destruir até mesmo a colmeia, se não formos cuidadosos. Mas há um núcleo de energia antigo enterrado lá, algo que pode amplificar o Karesh em você. Logan olhou para ela, tentando decifrar se ela estava escondendo algo. Você está dizendo que eu preciso ir lá embaixo? Nós precisamos ir. Ela corrigiu, os olhos dela fixos nele. Eu não posso deixar você fazer isso sozinho. A conexão entre nós será testada como nunca antes. Ele respirou fundo, sentindo a tensão no ar aumentar. Ele não sabia o que o esperava naquele planeta, mas estava começando a entender que não tinha escolha. Tudo bem, ele disse finalmente. Vamos fazer isso. A descida até o planeta foi tudo menos tranquila. A colmeia vibrava com a força das tempestades que envolviam a atmosfera, cada relâmpago iluminando o interior da nave com uma luz branca ofuscante. Logan estava sentado em uma das cadeiras na sala de comando, segurando-se firmemente, enquanto a rainha controlava a nave com uma precisão quase sobre-humana. Isso não parece seguro, ele murmurou, tentando não entrar em pânico. Confie em mim, disse ela, sem desviar os olhos dos controles. A colmeia foi construída para resistir a ambientes como este, mas ainda assim, precisamos ser rápidos. Logan olhou para as telas que mostravam o exterior do planeta. A paisagem abaixo era uma mistura de montanhas íngremes e vales cobertos por nuvens densas que se moviam como ondas de um oceano furioso. Raios cruzavam o céu em todas as direções, e ele podia sentir o calor de cada descarga elétrica, mesmo dentro da colmeia. Finalmente, a nave pousou em uma clareira estreita entre duas montanhas. A colmeia parecia respirar mais intensamente, como se estivesse recuperando o fôlego após a turbulência. Estamos aqui, disse a rainha, desconectando-se dos controles. Mas o núcleo está enterrado nas profundezas. Precisaremos descer a pé. Logan olhou para ela, franzindo a testa. Claro, porque nada pode ser simples. Ela deu um pequeno sorriso, um gesto que quase o desconcertou. Se fosse fácil, Logan Mercer, o Karesh
não teria escolhido você. Ele balançou a cabeça, pegando a arma que Alaiô havia dado a ele antes. Vamos acabar logo com isso. O terreno era traiçoeiro, cada passo exigindo cuidado para não escorregar nas pedras molhadas pela chuva incessante. Logan seguia a rainha, que parecia mover-se com uma graça sobrenatural, mesmo nas condições difíceis. Eles caminharam por horas, descendo cada vez mais, em direção ao coração do planeta. Logan podia sentir a energia do lugar crescendo, uma força invisível que parecia puxá-lo para a frente. Você sente isso? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. O núcleo, respondeu ela, sem olhar para trás. Estamos chegando perto. Finalmente, chegaram a uma abertura na montanha, uma caverna iluminada por uma luz dourada, que parecia pulsar em um ritmo familiar. Logan sabia que aquilo era o núcleo antes mesmo de vê-lo. Dentro da caverna, havia uma estrutura semelhante ao coração da colmeia, mas muito maior. Era um cristal imenso, cercado por filamentos dourados que se estendiam pelas paredes da caverna. A energia que emanava dele fazia o ar vibrar, e Logan sentiu o Karesh dentro de si reagir instantaneamente. Você precisa tocar o núcleo, disse a rainha, parando ao lado dele. Ele a olhou hesitante. E tu não vai me matar, vai? Não, se você confiar em mim, respondeu ela, com um sorriso leve. Logan respirou fundo, caminhando em direção ao núcleo. Cada passo parecia mais difícil, como se o próprio ar ao redor dele estivesse tentando detê-lo. Mas ele continuou, até que finalmente estendeu a mão e tocou a superfície do cristal. No momento em que seus dedos tocaram o núcleo, uma onda de energia atravessou seu corpo e sua mente foi inundada por visões. Ele viu a colmeia em toda a sua grandiosidade, conectada a um universo maior do que ele poderia imaginar. Viu batalhas futuras, ameaças que ainda não haviam surgido, e sentiu a força do Karesh crescendo dentro dele. Quando abriu os olhos novamente, ele estava de joelhos, mas se sentia diferente, mais forte, mais completo. A rainha estava ao seu lado, os olhos prateados, observando-o com uma intensidade que o fez perceber que ela também sentia a mudança nele. Agora, Logan Mercer, disse ela, a voz dela carregada de significado. Você está pronto para o que está por vir. Logan levantou-se, o Karesh pulsando dentro dele como nunca antes. Ele olhou para ela, a determinação em seu olhar refletindo a dela. Vamos acabar com isso. Logan sentia a energia do Karesh pulsar em seu corpo como um segundo coração. Cada passo que ele dava na caverna parecia carregado de propósito, como se o núcleo dourado no centro daquele planeta, instável, tivesse reconfigurado não apenas sua força, mas sua própria essência. A rainha caminhava ao lado dele, seus filamentos dourados brilhando com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Enquanto deixavam a caverna, o som de trovões reverberava pelas montanhas. Logan olhou para o céu cheio de tempestades, as nuvens girando como se obedecessem a uma força invisível. Então, ele começou, ajustando a arma que carregava. O que acontece agora? A rainha parou, os olhos prateados brilhando enquanto olhava para ele. Os caçadores sabem onde estamos. O núcleo que você tocou emitiu uma energia que eles sentiram imediatamente. Eles virão em grande número desta vez. Logan franziu a testa. E o que você sugere? Ela inclinou a cabeça levemente, um sorriso pequeno e enigmático aparecendo em seus lábios. Você já sabe o que precisa fazer, Logan Mercer. Só precisa aceitar. Ele soltou um suspiro pesado. Certo, mas antes que eu aceite meu destino glorioso e superpoderoso, vamos fazer isso funcionar de verdade. Qual é o plano? A rainha ergueu uma mão e os filamentos ao redor dela se expandiram, conectando-se ao chão vivo da colmeia. Ela fechou os olhos e Logan sentiu a vibração da nave aumentando, como se estivesse se preparando para algo. A colmeia está viva, Logan. Ela responderá a nós, mas para usá-la em sua capacidade total,
você precisará estar completamente sincronizado comigo. E isso significa que qualquer hesitação, qualquer dúvida, poderá nos destruir. Logan olhou para ela, sentindo o peso das palavras. Ele sabia que a conexão entre eles era real, mas aceitá-la completamente significava abandonar qualquer ideia de separação, qualquer noção de que ele ainda era apenas humano. Isso soa terrivelmente perigoso, ele murmurou. Ela respondeu simplesmente. Antes que ele pudesse responder, o som de um alarme ecoou pela colmeia. Logan se virou para os monitores, onde as imagens das naves dos caçadores começaram a aparecer. Desta vez, não eram apenas 3. Havia pelo menos uma dúzia delas, cada uma maior e mais fortemente armada do que as anteriores. Isso só fica melhor e melhor, Logan disse, enquanto se movia em direção ao painel de controle de armas. A rainha o seguiu, sua presença tão sólida quanto o chão sob seus pés. Eles não esperam que resistamos, eles acham que somos fracos. Logan soltou uma risada amarga. Bom, pelo menos vamos surpreendê-los. A batalha começou antes que Logan pudesse se preparar completamente. As naves dos caçadores abriram fogo e a colmeia estremeceu quando as primeiras rajadas atingiram seus escudos. Logan segurou-se no painel de armas, sentindo a vibração correr por todo o seu corpo. Concentre-se, Logan. A voz da rainha ecoou em sua mente, calma, mas firme. O Karesh amplifica sua conexão comigo. Use-o para sentir os movimentos deles antes que eles os façam. Ele fechou os olhos por um momento, tentando bloquear o caos ao seu redor. Ele podia sentir o Karesh, aquela força pulsante que parecia viva dentro dele, conectando-o não apenas à rainha, mas a toda a colmeia. Quando abriu os olhos novamente, sua visão parecia mais clara, como se pudesse ver cada nave inimiga com detalhes impossíveis. Certo, vamos fazer isso, ele murmurou, movendo os controles. As armas da colmeia começaram a disparar, lançando rajadas douradas que cortaram o espaço e atingiram uma das naves dos caçadores. A explosão iluminou a escuridão, mas Logan sabia que era apenas o começo. As outras naves começaram a manobrar, tentando cercá-los. Logan disparou novamente, destruindo outra nave, mas sentiu que os ataques dos caçadores estavam ficando mais coordenados. Eles estão se adaptando, a rainha disse, sua voz ressoando em sua mente. Precisamos ser mais rápidos. Logan assentiu, ajustando sua posição. Ele podia sentir a presença da rainha dentro de sua mente, como se os pensamentos dela estivessem se misturando aos dele. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante. Então, como fazemos isso? Ele perguntou, desviando uma rajada que quase atingiu o casco da colmeia. Confie em mim, ela respondeu. E confie no Karesh. A batalha se intensificou. Logan e a rainha se moviam como um só, suas ações perfeitamente sincronizadas enquanto enfrentavam as naves dos caçadores. A colmeia parecia responder aos dois cada movimento da nave, refletindo a conexão entre eles. Mas os caçadores não desistiam. A nave principal deles, uma monstruosidade negra que parecia engolir a luz ao seu redor, avançou, disparando uma rajada que atingiu os escudos da colmeia com força suficiente para fazê-los tremer. Logan olhou para a rainha, o rosto tenso. "Isso não vai durar muito", ela concordou, os olhos brilhando intensamente. "Precisamos atacar o núcleo da nave deles. É a única maneira de destruí-los de uma vez." Logan franziu a testa. "E como chegamos perto o suficiente para fazer isso?" Ela sorriu levemente, mas havia uma determinação feroz em seu olhar. "Eu tenho um plano." O plano dela era insano, mas Logan sabia que não havia outra escolha. Eles manobraram a colmeia em direção à nave principal dos caçadores, desviando dos disparos enquanto se aproximavam. "Quando eu der o sinal, você precisará canalizar o Karesh completamente", disse a rainha, sua voz firme. "Isso nos dará força suficiente
para romper os escudos deles. Logan assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele fechou os olhos, concentrando-se na energia do Karesh. Ele podia sentir o núcleo da colmeia pulsando como um coração gigante e sabia que ele e a rainha estavam conectados a ele. Quando o sinal veio, Logan canalizou toda a energia que podia reunir. Ele sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo e as armas da colmeia dispararam uma rajada de energia dourada que atingiu o escudo da nave dos caçadores. A barreira azulada que protegia o navio e impedia a nave tremeu e finalmente se desintegrou. Conseguimos! Logan gritou, mas sabia que ainda não havia terminado. Eles lançaram um ataque final, concentrando toda a energia da colmeia no núcleo da nave inimiga. A explosão que se seguiu foi tão brilhante que por um momento tudo ao redor desapareceu em um mar de luz. Quando o silêncio voltou, Logan olhou para os monitores e viu os restos das naves dos caçadores flutuando no espaço. Eles haviam vencido. Logan sentou-se no chão da sala de comando, exausto, mas aliviado. A rainha estava ao seu lado, os filamentos dourados ao redor dela brilhando suavemente. Você fez bem, Logan Mercer, ela disse, sua voz cheia de uma calma que ele não tinha ouvido antes. Ele riu, sacudindo a cabeça. Ainda estou aqui, então acho que sim. Ela inclinou a cabeça, observando-o com um sorriso leve. Você é mais do que apenas um humano agora. Você é parte da colmeia. E juntos, somos mais fortes do que qualquer ameaça. Logan olhou para ela, sentindo uma estranha mistura de orgulho e aceitação. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas pela primeira vez, ele estava bem com isso. Então, o que vem agora? A rainha sorriu, os olhos prateados brilhando. O universo é vasto, Logan Mercer, e há muito mais para descobrir. Ei, não vá embora ainda! Acesse o nosso card e aproveite todos os vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e comentar qual parte foi a mais legal para você. Até mais, terráqueo!